pessoal, meu nome é Jefferson e estou aqui eu de novo para poder começar a explicar o conteúdo de cálculo 1 sobre derivada. Então corre, se senta e vamos agora aprender um pouco sobre alguns conteúdos de derivada. Nós vamos ver um pouco sobre o conceito de derivada, os teoremas que a gente utiliza para derivar uma função. Vamos também aprender um pouco sobre derivada implícita e sobre como derivar funções exponenciais e logaritmas. Começando com o conceito de derivada, pode ser conceituada como a variação que os valores de y de uma função pode ter em relação a x em um determinado ponto. Ou seja, só é como o y pode variar em um determinado ponto. E esse estudo dessa variação, desse y, é que vai ser a nossa derivada. Frequentemente, quando dizemos derivada de uma função, a gente fala muito sobre o grau de inclinação daquela função em um determinado ponto. Esse grau de inclinação é justamente a representação dessa variação de y em relação a x. Então, por isso que a gente lê, quando a gente fala de derivada de uma função, comumente nos referimos ao grau de inclinação daquela função em um determinado ponto, ou seja, a variação dos valores de y em relação aos valores de x, como eu falei. Bem, como a gente pode representar a derivada, Jefferson? Como a gente pode se referir à derivada nos cálculos? Geralmente, a gente pode utilizar duas formas para poder a gente se referir à derivada. A primeira fórmula, que é quando a gente utiliza f' de x, e a segunda fórmula, que é quando a gente utiliza dy dx. Existe também um conceito de grau da derivada, vamos dizer assim, onde eu posso ser capaz de derivar já uma derivada. Assim como eu posso derivar uma função, eu posso derivar uma derivada. E isso vai gerando novas derivadas que nós chamamos de segunda ordem, derivada de terceira ordem, e assim vai. Para poder a gente representar essas derivadas, a gente utiliza esses risquinhos. Por exemplo, aqui nós temos f' de x, quer dizer que é a derivada primeira de uma determinada função. Quando eu coloco f duas linhas de x, quer dizer que é porque é a derivada segunda de tal função. E assim continua até f de três linhas. Quando a gente passa para a derivada quarta de uma função, a gente utiliza f elevado a 4, no caso de x, para poder se referir. Ou também a gente pode utilizar, como eu falei, o dy ou dx para se referir a qualquer derivada. Mas para se referir especificamente aos graus de derivada, vamos dizer assim, as ordens, a gente vai ter que usar o f' de x, f duas linhas de x e assim vai. Como eu falei, o f de x é o mais comum. Bem, entrando na parte dos teoremas de derivada, para poder a gente derivar uma função, a gente descobrir a derivada de uma determinada função, a gente faz um processo de transformação dessa função, que nós chamamos de derivação. É justamente regrinhas que você vai ter que levar para sempre se você quiser derivar uma função. No total, são 9 regrinhas, no caso, contando com a regra da cadeia, mas isso a gente vai ver depois. Vamos primeiro uma por uma. O primeiro teorema é a derivada de um número inteiro qualquer. Por exemplo, no caso de uma constante, quando eu tenho f de x igual a uma constante, a minha derivada vai ser igual a zero. Como assim? Por exemplo, eu tenho f de x de 2, f de x de 3, f de x de 4. Quando eu for derivar esses valores, sempre vai dar igual a zero. A derivada de f de x de 2 é zero, a derivada de f de x de 1000 é zero. Sempre quando for um valor assim inteiro, é zero. Agora, para o segundo teorema. Quando eu tenho um x, quando eu vou possuir uma incógnita, né, um x, um valor de x elevado a um expoente. O que é que eu faço, Jefferson? Bem, no teorema 2, ele vai dizer o quê? Que a derivada de x elevado a n vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Como assim? Para você fazer a derivada de um número x elevado a qualquer expoente, você faz o quê? Você pega esse valor que está sendo elevado, o expoente, multiplica por x elevado a n menos 1, esse mesmo valor menos 1. Vamos para o exemplo prático. Se a gente tem f de x
f de x é o mesmo que x elevado a 1. Então, se a gente pega um 1 e traz para baixo multiplicando. E lá em cima a gente pega 1 menos 1, que dá igual a 0. Ou seja, f de x é igual a 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 1, 1. Agora, se eu pegar, por exemplo, x ao quadrado. Se eu elevar o x ao quadrado, se eu derivar o x ao quadrado, eu vou pegar o 2 e ele vai cair, multiplico por x vezes. Aí eu pego o expoente 2 e subtraio 1. No caso, 2 menos 1, 1. Aí você vai obter 2x elevado a 1, que é a mesma coisa que 2x. Do mesmo modo, x ao cubo. Cai o 3 aqui para baixo, multiplicando x elevado a 3 menos 2, que dá igual a 2, ou seja, 3x ao quadrado. Passemos para o terceiro teorema de derivada. Quando a gente possuir uma constante vezes uma função, a gente vai repetir a constante e multiplicar pela derivada daquela função. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem 2x. Se eu for derivar 2x, eu vou repetir o 2, que a gente já possui, e vou derivar o x. A derivada de x, como a gente já viu, cai o 1, fica x elevado a 0, x elevado a 0 é igual a 1, então a gente vai ter 2, né, que era o que a gente já possuía, vezes 1 vezes x elevado a 0, que dá igual a 2, porque o x elevado a 0 vai dar igual a 1. Outro exemplo, se eu tenho f de x igual a 2x ao cubo, eu vou pegar esse 3 aqui, eu vou repetir o 2, como eu repeti aqui, o 2x, vou multiplicar por 3, que é o expoente, e vou pegar esse 3 e subtrair 1, para poder colocar aqui no meu expoente, que vai ficar 2. Ou seja, 3 vezes 2x elevado a 2, que dá igual a 6x ao quadrado. Já no Teorema 4, ele vai servir para quando a gente possui uma soma de duas funções. Como eu vou fazer a derivada de uma soma de duas funções? A derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, x ao quadrado mais 2x e quero derivar, vai ser igual a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 2x. X ao quadrado, cai o 2, fica 1 lá em cima. 2x. E 2x, no caso, como a gente sabe, lá em cima tem um 1, cai um multiplicando, 1 vezes 2 dá 2, né? E lá em cima, como tem que ser 1 menos 1, vai ficar igual a 0. X elevado a 0 é igual a 1. Aí eu só multiplico. 2 vezes 1, 1. Quer dizer, 2 vezes 1, 2. Aí a gente obtém a derivada. f de x igual a 2x mais 2. O quinto teorema é quando a gente possui uma multiplicação entre duas funções. Quando a gente tem uma multiplicação de duas funções, o que é que a gente vai fazer? A derivada dessa operação vai ser a derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como assim, Jefferson? Por exemplo, eu tenho 4x ao quadrado vezes, abre parênteses, x ao cubo menos x. Se eu for fazer a derivada dessa multiplicação, eu vou fazer primeiro o quê? Primeiro, eu tenho que calcular a derivada do primeiro termo. 4x elevado a 2. Cai o 2, que no caso, 4 vezes 2 vai dar igual a 6. Lembrando, como eu tenho 2 aqui, eu posso multiplicar pelo 4, como o expoente vai cair. 2 vezes 4 dá igual a 6. 2 menos 1 vai dar igual a 1. Aí eu não preciso colocar nada, vai ficar igual a 8x. 4 vezes 2, 8x. E aí eu vou repetir esse meu valor aqui, essa minha segunda função. Depois eu vou somar e vou repetir o meu primeiro termo e multiplicar pela derivada do segundo. X ao cubo, cai o 3 vezes x, 3 menos 1, 2, 3x ao quadrado, menos x, no caso, como a gente já viu várias vezes, vai dar igual a 1, então fica menos 1. Logo, a derivada de f de x igual a 4x ao quadrado vezes, abre parênteses, x ao cubo menos x, é igual a 8x vezes, abre parênteses, x ao cubo menos x, mais 4x ao quadrado, vezes 3x ao quadrado, menos 1.
Vamos para o próximo teorema, o teorema 6. F de x é igual a h de x dividido por g de x, ou seja, é quando eu tenho uma divisão de duas funções. Ela vai ter quase o mesmo sentido da multiplicação, só muda alguns quesitos. O primeiro é que você ainda vai continuar com a derivada do primeiro vezes o segundo, e depois você vai pegar o primeiro vezes a derivada do segundo. A diferença é que você não vai possuir mais uma soma aqui, você vai subtrair. E também, quando você fizer tudo isso, você vai dividir tudo isso pelo segundo termo ao quadrado. Por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado menos 3 dividido por x ao cubo menos 2x. Se eu for, eu vou fazer por partes. Primeiro, eu derivo esse termo aqui, esse primeiro termo. No caso, 2x ao quadrado, caiu 2, 2 vezes 2, 4, x, 2 menos 1, 1, 4x. No caso, qual a derivada de menos 3? Menos 3 é uma constante, então fica igual a 0. 4x menos 0, 0. Aí a gente multiplica, repetindo esse valor aqui do segundo termo, esse mesmo termo aqui. Ok, repetiu? Aí a gente subtrai pelo quê? Você vai repetir o primeiro termo e vai multiplicar pela derivada do segundo. No caso, x ao cubo, cai o 3, 3x, 3 menos 1, 2, 3x ao quadrado. Menos 2x, cai o 1, 1 vezes 2, 2, x elevado a 1 menos 1 vai dar igual a x elevado a 0, que dá igual a 1, 2 vezes 1, 2. Ou seja, 3x ao quadrado menos 2. Agora que você fez a operação aqui, você vai dividir ele todo pelo quê? Pelo quadrado do segundo termo. Você repete o segundo termo todinho, x ao cubo menos 2x, e eleva ao quadrado. O nosso sétimo teorema é quando a gente possui também um x elevado a um expoente, mas esse expoente ele é uma razão, uma fração, no caso. Quando a gente encontrar esses valores, a gente vai fazer o quê? O mesmo raciocínio do teorema 2. A gente pega esse valor que está aqui em cima, essa razão, essa fração, coloca ela aqui embaixo, multiplicando o x e eleva a r menos 1, a razão menos 1. Por exemplo, x elevado a 3 quartos. Se eu for derivar, eu faço o quê? Primeiro, cai os 3 quartos, né, que fica 3 vezes 3 quartos vezes x, e você vai fazer 3 quartos menos 1, que vai dar igual a menos 1 meio. Aí você fazendo a multiplicação, 3 vezes x elevado a menos 1 meio dividido por 4. Por fim, o teorema 8, ele vai servir para quando você possuir um expoente negativo. Quando você tem um expoente negativo, você vai repetir esse expoente negativo lá embaixo, e lá em cima você vai subtrair por 1, do mesmo jeito. Ou seja, se eu tenho x elevado a menos 2, quando eu transformar ele na derivada, o menos 2 cai com menos, vai ficar menos 2 vezes x, e lá em cima, menos 2 menos 1, é menos 1, Jefferson? Não, é menos 3. Menos com menos, menos. Como eu tenho 2 menos, eu repito o menos e somo os 2. 2 mais 1, 3. Do mesmo jeito aqui, 3x elevado a menos 2. Se eu vai cair o menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Repete o x, menos 2, menos 1, menos 3. O nosso próximo teorema, e um dos mais conhecidos, é a regra da cadeia. A regra da cadeia, ela vai funcionar para quando você possuir uma função dentro de outra função. Por isso que a gente, quando vai resolver essas derivadas, a gente diz que a derivação ocorre de fora para dentro, porque a gente primeiro deriva a função que está fora e depois a gente deriva a função que está dentro. Como assim, Jéssica? Peguemos o 2x ao quadrado mais 10, tudo elevado a 5. Se você for perceber, ó, a gente tem uma função aqui dentro, 2x ao quadrado mais 10. Ok, né? Eu vou chamar essa função de h de x para poder facilitar os nossos cálculos. E se você olhar, a gente possui outra função, porque a gente possui uma função aqui fora, que é esse número aqui, essa função, elevado a 5.
O simples fato de a gente ter esse parêntese elevado a 5, a gente considera como uma outra função. Então, a gente diz o quê? Que f de x é igual a h de x elevado a 5, ou seja, eu tenho uma função dentro de outra função. Como eu disse, para a gente fazer a derivação, a gente tem que seguir a regrinha simples, que no caso é a nossa regra geral. Nossa regra geral, onde se eu tenho f de x igual a g de h de x, eu faço o quê? A derivada dele vai ser a derivada de g de x com x, a derivada de g de x, h de x, vezes a derivada de h de x. Jefferson, eu não entendi nada. Vamos com o passo a passo dessa função aqui mesmo. Primeiro, nós vamos chamar essa função que está dentro, 2x² mais 10, de h de x, para que assim ela fique dessa forma aqui que vocês estão vendo. Agora, a gente vai derivar a função como se aqui dentro fosse apenas um x. Se você for pensar que aqui é somente um x, vai ficar como? É o mesmo que x elevado a 5. Se a gente derivar, o que a gente faz? Cai o 5 multiplicando 5 vezes x elevado a 5 menos 1, que no caso daria 4. Só que, eis a questão, a gente não tem um x, a gente tem um h de x, mas a gente considera para poder a gente fazer isso daqui. Aí você só deixa aqui o h de x bonitinho no lugar dele. O próximo passo é você multiplicar esse valor que você teve aqui pela derivada desse número que está dentro, que você chamou de h de x. Como o número que está dentro é 2x² mais 10, se a gente derivar, cai o 2, 2 vezes 2, 4x, 2 menos 1, 1. Qual a derivada de 10? 0. 2x², quer dizer, 4x mais 0 dá igual a 4x. Ou seja, a derivada de h de x é 4x. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui, como eu falei, multiplicando. Jefferson, acabou por aí? Não. Para você terminar de fazer a sua regra da cadeia, você apenas substitui o h de x que você colocou aqui pela sua função original, 2x² mais 10. E está aqui a resolução. Resolveu. É algo simples, não é difícil. Vamos pegar aqui outro exemplo. 10x vezes x ao cubo mais 4x mais 1, tudo isso elevado ao cubo. Como a gente vai fazer? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a gente tem que saber qual é a função que está dentro, que é justamente essa todinha aqui que está dentro desse, que está sendo elevada ao cubo. Você vai chamar ela de h de x. E depois, logo de cara, se você quiser, você já pode fazer logo a derivada dessa função. Por exemplo, se eu for fazer a derivada aqui, vai dar igual o quê? 10x, tem 1 aqui em cima, cai 1, 1 vezes 10, 10. X elevado a 1 menos 1, 0. X vai dar igual a 1, a derivada, 10 vezes 1, 10. Aí, mais, qual a derivada de x ao cubo? Cai o 3, 3x elevado a 3 menos 1, 2. 3x². Mais, vamos lá, lembrando que é uma soma, então a gente pode já ir fazendo direto. Qual a derivada de 4x? Do mesmo jeito que o 10x fica igual a 4, porque aqui vai ficar 1, x vai ficar igual a 0, x elevado a 0 vai ficar x elevado a 0 é igual a 1. 4 vezes 1, 4. Mais x², cai o 2, repete o x, 2 menos 1, 1. 2x. Então aqui, você encontrou a derivada da sua função que está dentro. Só que você ainda não vai usar ela. Primeiro, você vai substituir aqui essa função que você colocou, essa função que você chamou de h de x, por h de x mesmo, para poder ela ficar menor e você conseguir identificar melhor. Depois, você vai derivar esse expoente elevado a 3 aqui. Cai o 3, repete o h de x, no caso, elevado ao quê? A 3 menos 1, que vai ficar igual a 2. Qual o próximo passo? Você multiplica esse valor aqui pela derivada que você achou de h de x. Tendo multiplicado pela derivada, você simplesmente substitui o h de x lá dentro, que estava sendo elevado a 2, pelo número original. Derivada implícita. Bem, gente, o que é uma derivada implícita? A derivada implícita acontece quando nós temos uma equação com igualdade, por sinal,
E dentro dessa equação, a gente possui algumas funções que estão implícitas. Ou seja, você não consegue identificar qual o valor delas. Você não sabe também como elas são formadas. Se são de primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. Não sabe que grau elas têm. Aí, você deve estar se perguntando, Jefferson, isso vai dificultar muito, não? Eu não sei qual é a função. Não. Para a gente chamar essas funções, a gente chamar essas funções que a gente não, essas funções implícitas, nós chamamos elas de y, justamente para poder representar elas, já que a gente não conhece, não sabe o valor nem nada. E aí, como eu vou derivar, como eu coloquei aqui, como eu derivo esse troço? É bem simples. Acredite ou não, você vai fazer a derivação normal. A única diferença é que esses y a gente vai considerar como se fosse regra da cadeia. E esse y fosse aquele nosso h de x. E aí, para a gente representar a derivada de y, quando a gente for colocar a derivada de y, como vocês sabem na regra da cadeia, a gente tem que multiplicar pela derivada de h de x, a gente vai utilizar o dy dx para poder justamente representar a derivada de y. Vamos fazer isso num passo a passo, que fica melhor da gente entender. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 3x igual a 2y ao cubo menos y ao quadrado. Meu Deus do céu, Jefferson. Vamos por partes. Vamos igual de extripador, por partes. No nosso primeiro passo, a gente deve derivar cada um dos termos. Aí, como eu falei, para derivar os termos normais, a gente utiliza os teoremas normalmente. Já no caso das funções em y, nós utilizamos a regra da cadeia, onde y é a função que está dentro e sua derivada representamos como dy dx. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a, caiu 2, em cima fica 2 menos 1 igual a 2, menos 3x é o mesmo que derivando vai ficar igual a 3. Aí você coloca o igual. Agora vamos derivar aqui. Lembrando, aqui nós possuímos uma regra da cadeia. Primeiro, vamos derivar o que está fora. Pega o 3 e cai. No caso, 3 vezes 2, 6. Repete o y elevado a 3 menos 1, que dá igual a 2. Ok, Jefferson, derivei. E agora? Agora você vai multiplicar pela derivada de y. Mas eu não sei o que é y. Então, para representar essa derivada, como eu falei, a gente coloca dy dx. Simples assim. E aí a gente continua derivando. Menos y ao quadrado. Eu caio 2 para ficar 2y vezes a derivada de y, que vai ser 2 dy dx. Segundo passo é organizar essas funções, essas derivadas. O que acontece? Tudo que tiver um dy dx multiplicando, eu vou passar para o primeiro membro da minha função, ou seja, o primeiro lado da igualdade, esse daqui, o que vem à esquerda do igual. E os demais termos a gente passa para o outro lado, para o segundo membro. Fazendo isso, o que é que a gente vai fazer? Eu pego esse meu 6y ao quadrado vezes dy dividido por dx, menos 2y vezes dy dx, e passo para o outro lado. Assim como eu pego esse 2x menos 3 e passo para esse lado aqui. Como é um cálculo simples, a gente pode só inverter, que não vai alterar em nada, a gente faz espelhado. Ok, Jefferson, fiz o meu segundo passo, coloquei tudo aqui. Sempre eu vou ter que espelhar? Não. Alguns casos, os valores tantos os valores, quando a gente deriva de y como de x, eles estão tudo embaralhados. Então, você vai precisar muito organizar esses valores para conseguir resolver a derivada. E agora, acabou por aqui? Não. O nosso terceiro passo vai de encontro com o nosso objetivo. O nosso objetivo é descobrir a derivada daquela função. A derivada da função é dy dx, como a gente sabe. Então, a gente vai isolar o dy dx dos outros fatores que a gente tinha aqui. Por exemplo, a gente não tinha o dy dx multiplicando esse valor, essa função aqui. Assim como a gente tem um dy dx multiplicando esse valor aqui, a gente vai isolar ele. A gente repete o dy dx, coloca o sinal de vezes, e você vai dividir cada um desses valores. Se você pegar dy dx dividido por 6y ao quadrado vezes dy dx, você consegue cortar eles dois, e vai ficar igual a 6y ao quadrado.
do mesmo jeito com outro valor, que vai ficar igual a menos 2y. E o resto você repete normalmente. E agora, nós entramos no nosso quarto e último passo. A gente pega o termo que está multiplicando dy dx e passa para o outro lado, nesse caso que a gente está tendo, dividindo. Se for preciso, você pode passar somando, subtraindo, enfim. Nesse caso, a gente vai passar dividindo. dy dx vai ser igual a 2x menos 3, dividido por 6y ao quadrado menos 2y. Respondemos a nossa derivada implícita. Vamos pegar um próximo exemplo. Aqui, ó, você percebe que aqui eu tenho tudo misturado. Ao mesmo tempo que eu tenho x, eu tenho y em uma mesma função. Vamos com calma, né? Primeiro passo, vamos derivar cada um dos termos. Aqui, como vocês sabem, eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou pegar o primeiro termo, a derivada do primeiro termo, multiplicar pelo segundo termo e somar com o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. É aquele nosso teorema, quando a gente tem a gente tem duas funções sendo multiplicadas. Aí o que é que eu faço? O meu primeiro termo é x ao cubo e o meu segundo termo é y ao quadrado. Como 3 é uma constante, segundo aquele nosso teorema que a gente faz, a gente repete ele. Aí vamos lá. X, qual a derivada de x ao cubo? Qual a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado, não é? E repito, o y ao quadrado. Ok, a primeira parte se foi. Agora, mais vamos para a segunda. Vou repetir o meu 3, repetir o meu primeiro termo, que é x ao cubo, e colocar a derivada do segundo. Derivada de y ao quadrado. Primeiro, a gente deriva o quadrado. Cai o 2, que multiplica y elevado a 1. E depois eu multiplico pela derivada de y. Qual a derivada de y? dy dx. Ok, Jefferson. Derivei esse meu primeiro termo, eu derivei essa primeira parte. Agora a gente vai derivando as outras. Menos. Repete o 7. Qual a derivada de x? 1. Repete o y ao cubo. Mais. Pega o primeiro, repete o 7, repete o x e multiplica pela derivada de y ao cubo. No caso, 3y ao quadrado. E você tem que multiplicar ainda a derivada de y, no caso, dy dx. Ok, Jefferson, terminei o primeiro membro. Continuo? Continua. Igual. Nossa função já está ficando bem grandinha, não? Vamos lá. Qual a derivada de 4? É 0. Então, você coloca 0. Menos. Qual a derivada de 8y? Aí a gente vai fazer. Primeiro, você deriva o que está fora, que no caso é 8 elevado a 1. Como você tem 1 aqui, vai ficar 0, ou seja, 8y vezes qual a derivada de y? dy dx. Pronto, Jefferson, eu derivei toda essa função. Tudo isso daí. E agora? Você vai organizar. Você vai olhar aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui tem dy dx? Não. Você passa para o outro lado. Esse daqui tem dy dx? Tem. Então, eu vou deixar no primeiro membro. Esse daqui não tem dy dx. Passa para o segundo membro. Esse daqui tem dy dx. Vamos deixar no primeiro membro. Aqui eu tenho 0. Qualquer número menos 0, qualquer número que eu subtrair 0 vai dar um número negativo. Então, eu posso simplesmente esquecer ele. E esse valor aqui, ele tem dy dx. Então, eu vou passar ele para o primeiro membro. Fazendo as alterações necessárias, nós vamos chegar a essa conclusão aqui, ó. Nós vamos ter cada um desses valores igual a esses aqui que não possuem dy dx. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a evidência. Vou colocar dy dx em evidência e vou pegar o que sobra tirando dos outros. No caso aqui vai sobrar 6x ao cubo y, 21xy ao quadrado, mais 8y. Igual, repete o segundo membro. E aí, para você finalizar, você pega esse valor aqui, essa expressão que está multiplicando o meu dy dx e passa para o outro lado dividindo. E aí você finaliza a sua derivada. Não vai precisar você desenvolver mais do que isso, que você já terminou. Agora, vamos para as derivadas de funções exponenciais.
Bem, nas derivadas de funções exponenciais, nós vamos utilizar o conceito de logaritmo neperiano. O que é o logaritmo neperiano? O logaritmo neperiano é um logaritmo que possui como base a constante de Euler. Ó, você tem aqui log de A na base E, que é justamente essa constante de Euler aqui, um número que para os curiosos é igual a 0,5772156 e assim continua. É apenas uma constante que a gente utiliza. E aí, para você identificar um logaritmo neperiano, você pode tanto escrever log de A na base E, ou só colocar logaritmo neperiano de A, ln, que a pessoa já entende que você tem um logaritmo de base E. E aí nós passamos, né, para os casos de derivação. São 4 casos, tanto das funções exponenciais como das funções logarítmicas, onde a gente vai utilizar, sim, o logaritmo neperiano e a constante de Euler. No primeiro caso, a gente vai ter uma função qualquer, um número qualquer, elevado a x. A derivada dessa função vai ser ela mesma vezes o ln da base. Por exemplo, se você tem f de x igual a 2 elevado a x, você repete o 2x e coloca o ln da base do expoente, no caso, ln de 2. Já no segundo caso, quando no lugar de você ter o x elevado, você tem uma função em x, você vai fazer o quê? Você vai repetir esse valor normalmente e depois você vai multiplicar pelo ln da base e ainda multiplicar pela derivada dessa função. No caso, eu tenho aqui f de x igual a 4 elevado a 3x ao quadrado. Repito, 4 elevado a 3x ao quadrado. Multiplico pelo ln da base, que é 4, ln de 4, e multiplico pela derivada dessa função aqui de cima. Qual a derivada de 3x ao quadrado? 6x. Terceiro caso, o que acontece quando a gente possui um número, a constante de Euler elevado a x? Sempre o valor vai dar igual a ele mesmo. A derivada de a constante de Euler elevada a x é a constante de Euler elevada a x. Agora, por quê? Quando a gente, na regra normal, a gente teria que colocar o quê? Ln da base, que seria Ln de E. Só que Ln já tem a base E aqui. Ficaria o quê? Log de E na base E. E como a gente viu, quando o nosso logaritmando e a nossa base são o mesmo número, o nosso logaritmo dá igual a 1. Por isso, aí quando você multiplica, vai sempre dar o mesmo resultado. E no quarto caso, quando a gente tem a constante de Euler elevada a uma função, a gente repete o nosso termo, no caso, a constante de Euler elevado à função, e multiplica para a derivada dessa função. No caso, f de x igual a e elevado a 2x ao quadrado. Repito, e elevado a 2x ao quadrado, e multiplico pela derivada de 2x ao quadrado. Cai o 2, 2x elevado a 2 menos 1, 4x. E Jefferson, e agora com as derivadas de funções logarítmicas? Eu vou ter que derivar funções logarítmicas? Sim. Mas elas não são tão difíceis não, gente. Ó, como eu vou derivar uma função logarítmica? Quando eu tenho um logaritmo normal, onde eu possuo na minha base x, eu tenho um valor normal de a, sempre a minha derivada vai ser 1 dividido pelo x vezes o ln da base. Por exemplo, f de x igual a log de x na base 10. Eu coloco 1 e divido ele por x, que é o nosso logaritmando, vezes ln da base, que é 10. ln de 10. Agora, e se no lugar de x eu possuir uma função g de x? É o mesmo raciocínio, a única diferença é que aqui embaixo do 1 você vai repetir o g de x e você ainda vai ter que multiplicar essa fração pela derivada de g de x. Por exemplo, log de x ao cubo na base 10. Eu pego 1, divido ele todo, repito x elevado ao cubo e multiplico pelo ln da base, que é 10. Ainda vou ter que multiplicar pela derivada da minha função. No caso, qual a derivada de x ao cubo? Cai o 3, repete o x vezes 3 menos 1, que dá igual a 2, 3x ao quadrado.
No nosso terceiro caso, é quando no lugar da gente possuir um logaritmo normal, a gente possui um logaritmo neperiano de x. Nesses casos, sempre o resultado vai ser 1 sobre x. Por quê? Como a gente vai ter que multiplicar, a gente teria que multiplicar aqui ln da base, ln, a base é E, então ln de E vai ser igual a 1. Logo, iria x vezes 1 ia dar igual a x, então a gente já pode passar direto. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E se no lugar de x eu possuir uma função, Jefferson? Do mesmo jeito, você vai repetir 1, você vai pegar 1 e dividir pela função, e depois multiplicar pela derivada da função. No caso, ln de 3x ao cubo. Pego 1, divido pelo meu logaritmando, 3x ao cubo, e multiplica pela derivada. Cai o 3, 3 vezes 3, 9, repete o x, 3 menos 1, 2. Aqui está a nossa resposta. Pessoal, esse foi o conteúdo de cálculo 1, pelo menos sobre derivada, que a gente vai trazer para vocês no Facilita. Eu espero que tenha também clareado a mente de vocês a respeito desse conteúdo, que tenha ajudado vocês a entenderem o que o professor está falando na sala de aula. E eu aguardo vocês no nosso terceiro vídeo, falando sobre o conteúdo de integral. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.